Olá, sejam bem-vindos ao Idiomas em Versos. Hoje vamos fazer um estudo diferente, em que vamos analisar o texto de Mateus 27:46 em conformidade com Salmo 22, verso 1, para estudar a expressão que Jesus falou na cruz, que é Eli, 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 lama sabachthani. Vamos lá, então. Primeiramente, vamos dar uma olhada no texto, né? Em grego, na Bíblia grega, né, que é o Novo Testamento. Vou fazer a leitura. Então, do grego, peride ten enaten, oran, aneboesen, Jesus phone, megale, legon. Aí aqui tem variações, né? Que é elei, eloi, eli, lema, lima, lama, lema. E também tem variações na parte do abandonaste, me abandonaste. Sabachthani, 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 sabachthani e sabachthani. Tut estin te mu, hinati me engatelipes. Agora vamos fazer uma análise de cada um dos termos, né? Peri é uma preposição, que ela rege o acusativo nesse caso, e ela significa por volta. Aí tem de, que é uma conjunção, que significa então, entretanto, né? Aqui temos o artigo feminino, no acusativo, que é o ten, aí o substantivo, o adjetivo nona, né? Que é o número, enaten, significa nona, né? Então, no acusativo. Horan, que é a hora, né? Hora nona. Horan é um substantivo, está no acusativo também aqui. Aneboesen, aqui está no aoristo indicativo, ativo, terceira singular, para o verbo clamar, né? Para levantar a voz. Ó Jesus, né? Esse artigo aqui pode ocorrer na frente de alguns nomes, né? Então, seria literalmente o Jesus, né? Está no nominativo. Fone, que significa voz, né? Aqui está no dativo, então literalmente é para voz. Né? Megale significa alta ou grande, né? Da onde vem a palavra megalomaníaco, por exemplo. Né? E fone tem a ver com fonos, né? Ou com som, né? Por isso que é fonema, fone de ouvido, essas coisas tem a ver da onde vem essa palavra. Essa palavra deu origem a essas outras palavras na nossa língua portuguesa e em outras línguas também. Então, megale, aqui significa alta ou grande, né? Legon, dizendo, aqui está no particípio presente, ativo, também nominativo. E aqui as expressões em grego, em aramaico, né? Que a gente vai também analisar, né? São transliterações do aramaico, né? E há variações nessa transliteração, no texto grego. Então, tem aqui também tut, que é um pronome demonstrativo, que está no nominativo, ele é neutro, singular, estem. Quer dizer, tut estem significa isto é, né? É o verbo emi, aqui, né? O verbo ser, no presente indicativo ativo. E the, que está no vocativo do substantivo theos, que significa Deus, né? Então seria ó Deus, né? Ó Deus. Themu, meu Deus, né? Themu, mu é meu, né? Ou de mim. Então themu, que é meu Deus. Inati, aqui significa o porquê, por qual razão, né? A fim de que, ou de que razão, ou algo do tipo, né? Fica inati. Alguns textos ficam com essas duas, com essa conjunção e esse pronome interrogativo juntos.
Me, que é mim, né? Corresponde ao nosso mi, né? Aqui no acusativo. E engatelipes, né? Que está no auristo, indicativo ativo, que significa abandonaste. A gente pode traduzir como abandonaste. Aqui umas variações do texto grego, né? Nós temos aqui algumas modificações em relação ao texto que nós vimos, né? O que nós nos baseamos é essa de Nestle, de 1904. E nós temos variações de alguns termos. E também algumas variações com o verbo, né? Tá, neboesen, e alguns está eboesen. Também nós já vimos as variações que tem no termo da transliteração do aramaico. Estin aqui está sem um nu, né? Também ocorria ocorre no grego, né? Às vezes o nu ele é omitido, né? E também o hinati, que está em algumas versões aparece junto, né? Nós temos aqui de Westcast, Hort, Nestle, o texto majoritário bizantino e também Scrivener, né, que é o Textus Receptus, né, que é o texto recebido. Algumas traduções para o português, conforme Almeida, Revista Corrigida, 1911. E aqui ele traduz como: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Nós percebemos aqui que aqui ele chama de hora nona, né? E nós vamos ver que em algumas outras traduções é um pouquinho diferente. Almeida Corrigida Fiel fala: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, lama sabachthani, até na questão da sílaba tônica também há variações. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E na Nova Almeida atualizada, ele traduz como 3 horas da tarde, porque a nona hora era às 3 horas da tarde. Porque o dia, as horas eram contadas a partir do amanhecer. Né? Então, você contar ali dá 9 horas, às 3 horas da tarde. Então, por volta das 3 horas da tarde, clamou em alta voz, dizendo: Eli, lema sabachthani, que isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E depois temos aqui a versão que também utiliza, que é a NVI. As versões mais novas, né, usam 3 horas da tarde, alta voz, só que tá Eloi, lama sabachthani, né? Você vê que tem uma variação na escolha aqui do termo da transliteração do aramaico para o grego. Abandonaste, não amparaste. Então tem também diferença. Na NVT também usa às 3 da tarde, né? Eli, lama sabachthani. E na versão católica nós temos aqui a hora nona também, e Eli, lama sabachthani, né? Aqui com 2 mu, né? E porque no aramaico ocorre uma mu, e essa geminação também acaba sendo refletida em algumas transliterações. Então, nós temos aqui em inglês, né? About the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lima sabachthani, that is, my God, why have you forsaken me? Então, é o mesmo texto, basicamente, só que ele chama de nona hora. E aqui também, a web, que é a tradução World English Bible. Nós temos da Nova Jerusalém em inglês, que é: And about the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani, that is, my God, why have you forsaken me? Que é basicamente a mesma tradução. Ele também chama de 9th hour. Em espanhol, na Bíblia de Jerusalém, tem: Y alrededor de la hora nona clamó Jesús en fuerte voz, Eli, Eli, lema sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aqui também chama de hora nona.
Em francês, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? E aqui ele chama de 9e heure, né? Que é a 9ª hora. E em latim também nós temos Ekirka, Hora, Nonan, Clamawit, Jesus, Woke, Magna, Dicens, Eli, Eli, lema sabachthani. Ó que Deus meus, ut quid dereliquisti me. Aqui ele usa com um H, né? Conforme a transliteração daquelas versões que tem o aspirado aqui. E aqui também basicamente o mesmo verso, só que a transliteração é ele, né? Também temos essa versão da Vulgata Clementina, que também não mudou muito, né? É um pouquinho equivalente, né? E em relação à a Nova Vulgata Latina. Aqui uma paráfrase, né? Conforme a análise morfológica que fizemos. Então, temos, por volta, então, da hora nona, ou às 3 da tarde, clamou Jesus em voz alta, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Seria uma tradução que eu tentei usar um pouquinho, tradução, uma paráfrase, na verdade, um pouquinho mais próximo do que da linguagem que nós utilizamos hoje no português. Agora vamos ver a Peshitta. Temos aqui o texto da Peshitta. A orientação é da direita para a esquerda. Então nós temos Walapai, Teja, Shain, Ga'a, Yeshua, Bakala, Rama, Wemar, Eli, Eli, Lamana, Shavakthani. Então vamos analisar aqui o texto. Nós temos Walapai, que significa, é uma conjunção, mas um substantivo feminino que tem a ver com face, né? Essa palavra aqui, pai, faces de, né? Então, mas aqui o termo significa por volta, em direção a. Deixa significa 9, Sha'in significa horas, né? Aqui está na forma absoluta. Ga'a, que é o verbo em pe'al no perfeito, terceira masculina singular, que equivale ao clamou, apelou. Yeshua, que é Jesus, né? Em siríaco. Essa tradução aqui é a do siríaco, né? Acabei não dizendo. Wakala, que significa em voz, em uma voz. Né? Kala é voz, tanto que é cognado com a palavra kol em hebraico. Tem Rama, significa alta, né? Wemar significa e falou, que é cognado com o verbo em hebraico amar. E aqui, na verdade, não está Eli, aqui está il. E nem é meu Deus, na verdade é só Deus. Né? Não está meu Deus, está só Deus, Lamana, que é o porquê, aqui está como PL, mas na verdade é uma conjunção, e Shavakthani, que é o me abandonasse, esse finalzinho ni. Em algumas versões ele na pronúncia ele é ocultado, aí fica só Shavaktan, ou Shewaktan, que o Beth, ele acaba tendo som de W também, principalmente nas pronúncias modernas do siríaco. Né? E aqui ele está como um PA, ele está invertido aqui. Está invertido, na verdade não. Esse aqui é o PA. E também significa abandonar, né? Tem a ver com abandonar, e também esse verbo tem a ver com perdoar. Interessante que no siríaco ele tem esse significado também de perdoar. Aqui algumas variações, né? Em relação à pronúncia, né? Do ocidental. No ocidental, as vogais, que são esses símbolos em cima, eles são diferentes. Ele tem um símbolo que parece o alfa, que corresponde ao som do A.
tem um epsilon, tem um que parece um U e tal. E na ocidental ele tem a letra a letra que corresponde ao comets do hebraico, ela é pronunciada com som de O, né? Então a pronúncia aqui, por exemplo, de o Kala fica Bekolo, então, o Lemaná fica Lemono. Então, voltando aqui, e a oriental, ela usa esses pontinhos, né, para representar as vogais. Aqui uma transliteração em um alfabeto hebraico, a transliteração para o alfabeto latino. E aqui tem uma variação, que é o palimpsesto sinaítico do da antiga siríaca, que tem algumas diferenças em relação ao texto da Peshita. Nós vemos, tem diferença com o texto. Mas basicamente essa expressão aqui, ele usa Eli mesmo, nessa parte aqui, em vez de il. Alguns outros idiomas, né? Vamos ver aqui. And about the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice and said, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, for this I was kept. Interessante que essas traduções aqui são até aqui, essas três primeiras, são traduções da Peshita para o inglês, né? Essa aqui foi feita por o Dr. George Lamsa, e ele põe uma expressão interessante que ele fala, for this I was kept, por isto, para tal eu fui mantido, né? Que é interessante. E a transliteração também é diferente, né? Sabachthani, provavelmente a pronúncia seria essa. And about the ninth hour, Jeshu, né? Ele não traduz como Yeshu, Jesus ou coisa do tipo, ele chama de Jeshu. Cried with a high voice, Aloha, Aloha. Why hast thou forsaken me? Aí tá, il lamono shabachthani. Aqui o Etheridge, ele meio que segue a pronúncia do siríaco ocidental, que usa o som do Kamets como fechado, como O, aliás, não como A. Murdoch coloca, and about the ninth hour Jesus cried with a loud voice and said, oh God, why hast thou forsaken me? Interessante que ele não coloca a expressão em aramaico, né? Ele coloca só a tradução. And about a King James Version, nós temos aqui, and about the ninth hour Jesus cried with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani, that is to say, my God, why hast thou forsaken me? Que fica muito parecido com o texto que nós vimos antes aqui. A versão Louis II em francês, que tem et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? É basicamente a mesma tradução que nós vimos em francês, da outra versão. Em francês é muito parecida. Em espanhol, a Reina Valera, que é uma tradução bem clássica do espanhol, e cerca de la hora de nona, Jesús exclamó en grande voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? E aqui nós temos também Orthodox Jewish Hebrew Bible, que é a Bíblia hebraica judaica ortodoxa, que aqui nós temos, que é Uret Hasha'a Hateshi'i Wayizak Yeshua Bekol Gadol Eli, Eli, lama sabachthani. Vehu Eli, Eli, lama azavtani. O que tem de interessante aqui, né? A nona, ele também traduz como nona. Hateshi'i. E também Yeshua, né? Ele usa o nome Yeshua. Aqui tem Eli com traço, provavelmente para dar a sacralidade do nome. Meu Deus, né? De ele, né? Deus. Aí tem lama, que é meio para reproduzir a ideia do aramaico,
né? Aqui é uma transliteração do hebraico, do aramaico para o hebraico, Shavaktani, né? E aqui, mais uma vez, a questão da sacralidade do nome, e em hebraico, Lama Azavtani, que esse é o verbo Azavtani, é a versão em hebraico, do Shavaktani, do aramaico. Uma paráfrase possível, então, seria: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz e disse: Il lamana shavaktani, ou Il lamono shavaktoni, que é Deus, Deus, porque me abandonaste. Agora vamos ver o texto do Salmo, na Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento. Então, Lamnaseah al-Ayelet Ashahar Mizmor David Eli Lama Azavtani Rahok Mishuathi Divrei Sha'arathi. Vamos ver aqui. Lamnaser, que é o dirigente da música, né? Nós temos a preposição lamed aqui, e Mnaser, que seria traduzido como o dirigente da música, né? Que na verdade é um particípio aqui no Piel, né? Aquele que dirige, poderia ser traduzido assim. Al-Ayeled, alguns têm alguma dúvida sobre essa tradução aqui dessa parte, mas pode ser traduzido como uma corça, né? Que é a fêmea do cervo, né? Que é o animal lá, o piado, né? O animal. Então, Al-Ayelet, né? Sobre a corça, a respeito da corça, né? Da manhã, Hashahar, da manhã, aqui tem um construto, né? Ayelet está em construto. Mismor, que significa salmo. Le David, né? De Davi, né? E aí tem Eli, Lama, Azavtani, né? A gente viu Azavtani no texto lá do Novo Testamento, em hebraico, né? Que é o me abandonaste, né? Que você viu que no hebraico e no aramaico são verbos diferentes. Rahok longe, né? Mishuathi, de minha salvação, né? Yeshua significa salvação, e Yeshuathi significa minha salvação. A mi, esse mi é de minha salvação, longe de minha salvação. Divrei são palavras de, né? Palavras de, na verdade. Sha'arathi significa do meu gemido. Vamos ver algumas traduções para outros idiomas. Tem aqui nós temos em português, de 1914, é recebida, revisada, corrigida. Nós temos Salmo, que antigamente escrevia com P, né? Salmo, mas ele Salmo de Davi para o cantor mor, ou seja, o cantor principal, o cantor maior, né? Sobre Ayelet Hashahar. Você vê que eles não traduziram o termo, mantiveram uma transliteração do termo. Tá? Deus meu, porque me desamparaste e porque te alongas, né? Porque está longe, né? Do meu auxílio, né? Minha salvação. Palavras do meu bramido, né? Do meu gemido. E aqui a Almeida Corrigida Fiel fala o mestre de canto, né? Que é o principal. Segunda melodia, a corça da aurora, né? Que é a aurora da manhã, do amanhecer. Salmo de Davi. Aí tá Deus meu Deus, porque me abandonastes. Interessante que aqui ele está usando a segunda pessoa do plural, vós abandonastes, em vez de tu abandonaste, né? Então está usando o nome de tratamento no plural, que é mais ou menos o costume que eu vejo em algumas Bíblias católicas, eles mantêm essa tradição de utilizar o termo usando vós, né? Se dirigindo a Deus com vós em vez de tu. E permaneceis também, conjugação de vós, longe de minhas súplicas e de meus gemidos. Súplicas, ali está auxílio, interessante que você vê muita variação na questão da tradução. Em inglês, aqui tem a tradução do Targum, que a gente vai ver mais para frente, né, que é o Targum dos Salmos, feitas por Edward Cook,
E ele fala, for praise concerning the strength of the regular morning sacrifice, a psalm of David. My God, why have you left me far from my redemption? Are the words of my cry, are the words of my outcry. Acho que tá faltando alguma coisa. Deve ser here. Here they are. Não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que está faltando alguma coisa. Mas, de qualquer forma, temos aqui praise, né, ao louvor, né? Strength of the regular morning sacrifice. Nós vamos ver essa expressão aqui, que você vê que é bem diferente do texto em hebraico, né, que é a força do sacrifício matutino regular, contínuo, né? E aí ele diz, porque me deixaste, né? Porque me deixaste tão longe da minha redenção. São palavras do meu clamor, né? Palavras do meu clamor. E aqui em espanhol, del maestro de coro sobre la cierva de la aurora, salmo de David, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mi salvación, la voz de mis rugidos. Em francês, na Bíblia de Jerusalém, nós temos o chef de chantre sur. Aqui tem uma omissão, não sei porque não aparece o termo, não foi traduzido. Somme de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes. Interessante que aqui deixava o chefe de canto, né? E aqui ele coloca como um verbo, né? Ao meu socorro e tá aqui sem me socorrer, né? Então, e tem escutar o meu clamor, meu choro, né? Meu choro. Aqui em inglês, na JPS, que é uma tradução judaica, tem for the leader on Ayelet HaShahar, que aqui ele diz que tem significado incerto. A Psalm of David, my God, why have you abandoned me? Why so far from delivering me and from my anguished roaring? Aqui é o líder, simplesmente, não traduz o termo Ayelet HaShahar, né, porque ele diz que é incerto, Salmo de Davi, abandonaste, e também ele fala tão longe de me libertar. Né? Interessante que ele coloca de me libertar, em vez da minha libertação, ele coloca como verbo, e de meu clamor angustiado, né? Aqui a Nova Jerusalém traduz for the choir master to the doe of the dawn, Psalm of David, my God, why have you forsaken me? The words of my groaning, do nothing to save me. My God, I call by day, but you do not answer, at night, but I find no respite. Provavelmente essa parte aqui não estava em sequência, não sei se coloquei, mas de qualquer forma, ele é o mestre de canto, né, a corça da manhã, não tem muita diferença, as palavras do meu gemido, e não faz nada para me salvar. Então, por que está tão longe de me salvar, né? Seria a interpretação. E temos aqui também, em latim, infine pro adsumpitione matutina, Psalmos David, Deus meus, respice me quare me dereliquisti, longe a salute mea verba delictorum meorum. Aqui ele coloca como recepção matutina, né? Ao fim, na recepção matutina, e longe da minha salvação, e coloca palavras de meus delitos, né? De minhas transgressões. Interessante essa a tradução da Vulgata. Aqui da Vulgata Clementina não muda muito, só tem uma palavra que é susceptione, que são sinônimos, né? Não tem essa palavra, na verdade, em português. Seria assunção, né? Mais ou menos isso, ou recepção.
E aqui na Nova Vulgata tem magistro cori, significa mestre do canto, ad modum cantici, querua delúculo, que é a mesma coisa, ao modo do canto da serva da aurora, né, da manhã. Aí tem Deus meus, quare me dereliquisti, que é a mesma coisa que está no outro. Também só que aqui ele coloca verba erigitus mei. Então ele fala assim, longe da minha salvação, são palavras de meu gemido, do meu ruído, né? Do rugido. Vamos ver. Uma paráfrase possível seria ao dirigente de música sobre a costa da manhã, o Salmo de Davi, Deus meu, por que me abandonaste, longe de minha salvação. Falas de meu gemido. Na verdade, colocaria, são falas são do meu gemido. Aqui no Targum aramaico dos Salmos, nós temos Shabbaha al-Tekof Kurban Tedirá Dikrista Tushbaharta David Eli Matul Ma Shvaktani Rahak. Aí o texto continua. Min Purkani Milei Ahliuthi. Vamos lá analisar o texto agora. O Shabbat para o louvor. Né? Shabbat é louvor. Al sobre the kuf, a força de, né? Tá no construtivo aqui. Korban. Korban significa sacrifício. Né? A palavra que significa sacrifício. Inclusive, essa palavra é falada no Novo Testamento, se eu não me engano. Jesus, mas é transliterada no Novo Testamento. Só que eu não me recordo onde. Sacrifício tedirá, que é contínuo, que é permanente, né? Vicarista, que é da manhã, né? Que é da manhã, né? Você pode traduzir, porque aqui é com a ideia que é, né? Ele acaba ficando junto, equivale ao She do hebraico, ou Asher. Tushbahta, um salmo. Le David, a mesma coisa em hebraico, né? De Davi, Eli, fica igualzinho. Metul, significa por conta de, por causa de. É até uma palavra que é usada no texto em Síria, do Pai Nosso. E tem Ma, né, que é Ma, que significa o quê? Então, Metul Ma seria por causa de qual razão? Shevaktani, né, que é o mesmo termo lá, me abandonaste. Rahik, que significa longe, é equivalente, é cognado com aquele Rahok do hebraico. E tem Min, que é basicamente parecido com o hebraico. Urkani, né, que é minha redenção, né, tá com ni no final, minha redenção. Milé, que é da palavra milá, que significa palavra. Então, milé é palavras de. Achliuthi, né, que é o meu clamor. Então, uma paráfrase possível é para louvor, a respeito da força do sacrifício contínuo matutino, no Salmo de Davi. Deus meu, meu Deus, por conta de que razão me abandonaste? Longe de minha redenção, são palavras de meu clamor. É bem diferente, né? O texto fica bem diferente. E aqui é a Septuaginta, né? Vamos ver aqui. Nós temos Eisto telos, hypertes, antilepseos, tes eothines, salmosto, David, o theos, mu, prosches, moinati, engatelipes, me, macran apotes, soterias, mu oi logoi,
ton, paraptomaton mu. Vamos lá. Eis, que é uma preposição, que significa para, com a finalidade de. Ela rege o acusativo nesse caso. To é o artigo, né? Telos é o diretor. Hyper, em nome de, ou sobre, né? No caso aqui, em nome de. Tes antilempseos, é o assistente, né? Tes eothines, que é da Aurora. Interessante que ele não fala que é a Corsa, ele fala que é o assistente. Salmos, por isso que o termo não se sabe ao certo qual que é a tradução. Salmos, que é salmo. To David, que é Davi. Ó Theos, ó Deus. Esse ó aqui é o artigo, ele está no nominativo, mas ele funciona como um vocativo. Porque aqui é um nominativo com função de vocativo. Ó Theos, mu prosres, atenta-te, né? Tenha atenção para comigo. Moi, prosremoi, tenha atenção para comigo. Né? Hinati é o mesmo termo que tem lá no Novo Testamento. Engatelites também é o mesmo termo, tem lá, me, é o mesmo termo que tem no Novo Testamento. Macran, que significa tão distante, né? De longe, tão distantemente. Apotes, soterias, da minha salvação, soterias, né? Por isso que tem a palavra soteropolitano, né? Que significa de salvador, né? Soterias, salvação. Aqui está no genitivo, né? Mu, hoi, logoi, né? Logos, palavra, significa palavras, né? Verbos, palavras, ton, parapitomaton, mu, das minhas transgressões. Né? Tanto que na Vulgata segue bastante o que está que tá no texto da Septuaginta. Né? Interessante isso daí. Então, uma paráfrase possível é: para o diretor, em nome do assistente da Aurora, um salmo de Davi, ó Deus, ó Deus meu, atenta-te de mim, porque me abandonaste longe de minha salvação, as palavras de minha transgressão. E então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa live. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, acionem o sino de notificações, divulguem o canal, compartilhem. E é isso. Muito obrigado. E nós nos vemos na próxima. Até mais.